Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riquezas me não faltam e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então viremos. Glória a Deus. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, 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 sempre e nunca mais voltar. em adoração, Glória a Deus. em louvor, Sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, glória a Deus. em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos fazer mais uma oração. Vamos apresentar a serva do Senhor, a minha esposa que vai nos trazer a palavra nesta noite. Eu vou convidar a minha filha Keila para interceder pela mãe. Nada melhor do que a filha orar pela mãe. Então interceda pela minha esposa Patrícia, que vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos.
Senhor Deus eterno Pai, Senhor, neste momento queremos te louvar, exaltar. Senhor, queremos agradecer por este momento em Tua presença, onde já podemos sentir, Senhor, que o Senhor se fez presente em nosso meio. Desde já, Senhor, te apresentamos a Tua serva, que irá ministrar a Tua palavra nesta noite. Use ela, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para levar, Senhor Jesus, a Tua mensagem, não aquilo, Senhor, que queremos, mas o que necessitamos ouvir. Senhor, use ela, Pai, tome conta da vida dela, faça, Senhor, da boca dela, Senhor, um instrumento, Pai, para pregar a Tua palavra, Senhor. Use, Pai, para ministrar, Senhor Jesus, sobre nossas vidas. O Senhor, Pai, sabe a necessidade de cada um e sabe o que cada um precisa ouvir. Por isso eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler com os irmãos Mateus 24. Amém. Quero ler com os irmãos Mateus 24. Tá, vou ler alguns versículos, mas esse é o primeiro versículo que o Senhor colocou no meu coração. O pastor pediu para eu estar trazendo a palavra, né? E devido a tudo que estava acontecendo, né, meio a quebrantamento, né, irmãos, porque essas coisas tem que quebrantar, gente, tem que acabar, assim, sabe, destroçar o nosso coração quando nós cristãos vemos essas coisas. E o Senhor me trouxe, né, esta palavra, amém? Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse: Acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvirão guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos, e em vários lugares, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu estava meditando hoje, né, irmãos? Vendo, nós todos estamos acompanhando o que está acontecendo. E aí o Senhor falou no meu coração, né? Sobre os fins dos tempos. E nós vemos que a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima. Está próxima, irmãos. A Bíblia, cada dia, ela está se cumprindo. Nós vemos que começou a guerra ali em Israel. Na verdade, sempre existiu, né? Mas já tem uns 3 anos que está essa guerra que estão, né? Vocês verem, libertaram algumas pessoas, mas estão lá bombardeando, estão matando. E agora foi uma guerra, irmãos, que aconteceu. E é mesmo que isso aconteça, porque a palavra do Senhor, ela vem se cumprindo, né? Nós vamos ler aqui, que aqui diz que vai haver rumores de guerra quando o Filho do Homem estiver vindo. Que vai haver a peste, fome. Isso nós já vivemos, irmãos, né? Mas a palavra do Senhor nos diz que logo isso tudo vai passar. E o que o Senhor estava falando no meu coração hoje, irmãos? Que por enquanto a guerra está acontecendo aí entre eles. Nós vemos isso que aconteceu no Rio de Janeiro. É lamentável. É lamentável e é lamentável, sabe? Assim, eu tô assim com meu coração estraçalhado de ver o amor das pessoas como que se acabou.
Porque, irmãos, nós sabemos que aqueles jovens doaram suas vidas ali no crime. Mas nós, cristãos, nós temos que olhar como almas. Não como assassinos, não como traficantes. Não, nós temos que olhar como almas. Imagine eu vendo aquela cena, aqueles copos ali no chão, e sabendo que um dia todos eles vão ter que ressuscitar para dar conta para o Senhor das suas vidas. Mas são jovens que muitos foi escolha, mas muitos cresceram no ambiente, Everson, daquele jeito, sem uma estrutura. Talvez os seus entes queridos já eram do meio daquilo, já era, não teve escolha, teve um aprendizado. Outros não teve, sabe? Eu vi uma mãe postou a foto de um rapazinho, acho que deveria ter uns 13 anos. E aquilo eu falei, Jesus, poderia ser o meu filho. Mas o que mais me dói, além de nós sofrer, porque eu sou mãe, irmãos. Todo dia eu oro, eu peço para o meu filho, peço para Deus guardar os meus entes queridos do meu filho. Mas é ver a dor daquelas mães, e mesmo assim ver cristão postar em redes sociais, abrir sua boca e falar assim, não devemos esquecer das mães, das outras mães que eles fizeram chorar, não cabe nós julgar. Mas é misto, porque é a palavra do Senhor. E nós, cristãos, temos que entender uma coisa, irmãos. Está lá, mas vai começar a arder em nós. Porque a perseguição, o juízo do Senhor não vai ficar só em quem está no mundo. Porque foi permissão do Senhor que aconteceu isso, nós sabemos que foi permissão. Mas vai começar a apertar, irmãos. Para nós que vivemos dentro da igreja, mas não temos um compromisso, Everson. Vamos ver coisas que ainda não tinha visto. Essas coisas que estão acontecendo na internet. Esses escândalos. Irmãos, é misto que aconteça. Mas o nosso Jesus, ele vai vir como juiz. É naquele dia, mas é agora também. É quando Jesus voltar, mas é agora também. E eu e você, servos do Senhor, pais, mães que estamos, nós temos que todo dia colocar a vida no altar. Eu estava pensando isso, olhando. Eu estava, na verdade, escutando hoje, né? Eu estava fazendo as coisas, coloquei ali o celular, estava vendo aqueles deputados e aqueles parlamentos ali brigando, porque uma mulher ali, uma deputada, queria 1 minuto de silêncio pelas vítimas e os outros não queriam, que queria só pelos policiais, e ficou aquela guerra. É pelas vítimas, é pelos dois, irmãos. Não por eles, porque eles não precisam mais, mas pela família lutada. Mas eu estava lendo, assim automático o Senhor foi me dando as palavras para nós lermos, irmãos, que a palavra do Senhor diz que quando o Filho do Homem estivesse próximo a vir, era para nós olhar para o tempo, para o sol, para a lua, para o mar, e também para tudo isso que vai acontecer, pai contra pai, filho contra pai, mãe, irmão contra irmão, nação contra nação. E aí diz, irmãos, aqui ó, no 24, aqui ainda no 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Irmãos, isso quando Jesus voltar vai acontecer. Mas aqui ainda fala pra gente começar a olhar os sinais. E isso nós temos que pregar a salvação, a mudança. Lá em João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo, irmãos. Amou todos nós, amou aqueles jovens. O Senhor amou aqueles jovens que Ele entregou. Ele entregou o Filho dele. O nosso Deus entregou o Filho dele para morrer na cruz por eles. Foi por mim, foi por eles também. Para que eles não perecessem.
morressem, que eles não morressem, mas que tivessem vida eterna. Infelizmente, irmão, não sabemos o que segue o juízo. Eu não posso falar, né? Não sei o que vai acontecer com eles. Mas, irmãos, nós temos que começar mesmo a clamar dia e noite. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Porque nós, irmãos, muitas vezes somos, sabe o que é? Juiz. Queremos ser advogados, nós cristãos. Não, nós não fomos chamados para isso. A palavra do Senhor diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Irmãos, aquele povo que morreu é criatura do Senhor. Do mesmo jeito que nós temos que olhar para um cachorrinho que é uma criatura com amor, nós temos que olhar para eles e falar: Senhor, chega a salvação. É dolorido, irmãos. Né? Um daqueles ir lá tirar a vida de um pai de família, dói. Mas nós temos que amar o pai de família que morreu e eles também, porque estão cegos. Outrora nós não estávamos cegos também no mundo e Jesus nos resgatou. Quem sabe agora muitos daqueles jovens que ainda estão lá cheguem a Cristo. Aquelas mães que ainda têm filhos, filhas. Morreu uma jovem linda que poderia estar casada, sabe, está cursando uma faculdade, mas não, escolheu o lado errado. Mas ainda é a Bíblia se cumprindo. Mas nós não podemos fechar o olho. Sabe o que estamos pensando? O problema de nós cristãos é que estamos prestando atenção no outro crente que fica aí escandalizando a palavra do Senhor. Estamos prestando atenção no vizinho, em tudo. Mas é tempo da gente prestar atenção aqui, ó. Senhor, olha, a Bíblia está se cumprindo e aplicar a Bíblia em nós, para que quando Jesus voltar, nós possamos ter a vida eterna. Isso é uma grande reflexão, irmãos. É uma grande reflexão. Aleluias. Aleluias. Eu estava vendo, eu separei alguns versículos aqui. Está falando, né, sobre o fim do mundo, irmãos. Né? Aqui 1 Pedro diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações, acima de tudo, porém tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado, irmãos. Aleluia, Jesus. Sabe o que o Pedro está querendo nos ensinar? Aqui em 1 Pedro, que a Bíblia quer nos ensinar. Olha, o fim está próximo. Mas não deixa o amor se esfriar do seu coração, não. Olhe para esse pecador com amor fraternal. Olhe para ele com carinho. Aleluia, Jesus. Aleluias. Nesse ler um versículo, aleluia, Jesus, que está falando que o Senhor vai enxugar as lágrimas, né? E lá em Apocalipse também fala que o Senhor, Ele vai enxugar todas as lágrimas dos olhos. Ô, irmãos, até chegar nesse dia vai ser muitas lágrimas derramadas, vai ser muito derramamento de sangue. E nós, igreja do Senhor, devemos, pelo menos, irmãos, pedir: Senhor, me guarda, me ajuda, Senhor. Me ajuda a melhorar os meus caminhos, me ajuda a falar do amor, Senhor, para esse jovem. Ô, irmão, nós temos que olhar igual esses jovens que ficam aí com... Eu sei que às vezes dá raiva, é barulho, é tudo, mas às vezes eu olho essas moças, eu falo: oh, Jesus, tão linda nessa vida, salva, Jesus. Salva. É você olhar um homossexual e dar um abraço e falar: oh, meu filho, vem aqui, Jesus te ama. É você olhar igual o nosso irmão, né, que pediu oração aqui, não aguentou, teve uma recaída. Mas é porque ele quer, ele escolheu. Não, irmãos, é a fraqueza da carne. Porque se a gente não focar na palavra do Senhor, a nossa carne é fraca e ela pende mesmo a nos fazer cair. É o pastor que, se não tiver, se não orar, não buscar, não vigiar, a gente cai, irmãos, a gente peca. Porque a gente se embaraça com as coisas desse mundo.
A Bíblia diz que aquele que ama o mundo e as coisas que o mundo... o amor de Deus não está nele. Por isso que tem muitos crentes fracos, tem muitos crentes aí, sabe, se desviando, porque ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É apegado em trabalho. Você está falando que não tem que trabalhar? Não, você tem que trabalhar sim, mas você tem que separar. A Bíblia, ela vai continuar se cumprindo, irmãos, independente de você querer ou não, da sua vida espiritual, se você está bem com Cristo ou não, a Bíblia, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Tem um versículo aqui, eu estava lendo, deixa eu ver só se eu lembro, que fala assim que naqueles dias os homens, irmãos, eles lamentarão, eles se rasgarão de tanta dor, Mas a Bíblia diz assim, que se nós perseverarmos, irmãos, a gente vai ter a vida eterna. Olha, e aqui 2 Pedro diz que o Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os lamentos serão desfeitos pelo calor da terra, e tudo que nela será desnudada. Irmãos, ainda diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Olha só, em Lucas, que diz, as nações estarão em angústia, olha só, irmãos, em perplexidade, com bramido e agitação do mal. Os homens desmaiarão de terror, apressivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Irmãos, se a gente for examinar todos os dias a palavra do Senhor, cada dia a gente vai procurar mais melhorar os nossos passos e pedir para o Senhor, porque eu vou dizer, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na terra, e agora, Everson, mais do que nunca, nós devemos colocar nossa vida no altar, clamar de dia e de noite, porque está chegando o tempo que essas portas vão ser fechadas, a gente não vai poder mais. Olha, irmãos, estamos vivendo um tempo a qual um presidente abre a boca para falar, um Brasil livre que abre a boca para falar, que, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus, que os traficantes, eles são vítimas dos usuários, irmãos. Como? Então quer dizer, um usuário que está usando droga, ele que é usuário, então ele faz os traficantes vender para ele? Isso, irmãos, ainda não está pior as coisas, porque ainda tem crente lá dentro, torto, errado, mas ainda tem pessoas lutando pela nossa igreja, mas vai ter um tempo que o próprio Deus vai permitir, porque a Bíblia tem que se cumprir. E aí, nós temos liberdade agora, então é tempo da gente clamar, é tempo da gente pegar a nossa família, coisa que não fazemos mais, fazer o culto no lar, o culto doméstico, é tempo da gente pegar, dobrar os nossos joelhos de noite, Senhor, me perdoa, Senhor, nos ajude, nos guarde. Vai ter dias, irmãos, aqui, de lamento. Olha a palavra que eu acabei de ler, que os homens, eles ficaram com terror, eles ficaram perplexos de tudo que está acontecendo no mundo. E olha aí, irmãos, olha aí. Mas a Bíblia, ela vai continuar se cumprindo. Só que nós temos que prestar atenção nisso, irmãos, que vai começar a doer na gente. O Senhor vai começar a permitir crente morrer a todo jeito. Mas não era crente? Vai, o Senhor vai permitir. Porque a espada, ela não vai cortar só para aqueles traficantes, não. Porque tem muitos que são assassinos, que estão dentro da igreja. Matam jovens com a palavra, matam pessoas. Pessoas já estão doentes, carentes na igreja, sabe? Nesse aí vão lá com palavras. Esses assassinos que tem aí na internet. Irmão, nós não temos que se alegrar e nem temos que ficar comentando coisas que você vê um pastor fazendo coisa errada, você tem que dobrar o joelho e orar por ele. Se você vê uma missionária, alguém fazendo, essas igrejas aí que tá fazendo as coisas tudo de qualquer jeito, nós temos que orar.
Nós temos que sentir dor no coração porque está escandalizando a palavra do Senhor. É a palavra de Cristo, é o nosso Jesus que está sendo, sabe, ali falado. Ah, não, os crentes, eles não são crentes. Nós não temos que ir comentar, você viu fulano caiu, não. Quando alguém chegar e falar, você viu que o fulano de tal fez, não. Eu vi quem o Senhor levantou. Você viu aquele homossexual que o Senhor salvou? Você viu aquele traficante que Jesus salvou? É isso que nós temos que fazer. Fechar mesmo. Ah, você viu o filho de fulano? Eu vi. Vamos orar para Deus salvar. Olhar com amor. Parar, porque nós somos pior do que eles, irmãos, quando nós temos essas atitudes. E com isso a Bíblia vai se cumprindo. Aí sabe o que vai acontecer no final? Jesus volta. E o mesmo lugar que vai eles, se não tiverem a salvação, porque eu não sei, eu não estava lá, quantos daquele correndo, sabe? Correndo, porque eram muitos jovens correndo, Everson. Poderia estar ali falando com o Senhor, Senhor, me perdoa. Eu ouvi a sua palavra, me perdoa, talvez, eu não sei. E eu acredito, porque o ladrão da cruz teve uma oportunidade. Eu não sei, talvez o Senhor tenha, eu não entendo, eu não sei a entrega. Eu não sei. Mas ainda tem muitos crentes que estão achando que está salvo, caluniando, olhando, brincando de ser Deus. Agora é uma moda que nós temos agora, que antes a gente via um ou outro, mas agora virou normal, né? Todos os pregadores agora chamam para cá, porque começa a revelar isso e aquilo, e a igreja vai enchendo, porque aquilo ali alegra o coração, alegra a alma de quem está ouvindo. Ah, o Senhor mandou dizer que vai salvar fulano de tal, tem alguém da sua família. Balela, irmãos, porque a palavra é essa daqui, ó, que nós temos que consertar a nossa vida. É isso aqui que vai nos levar para o céu. É arrependimento, é todo dia a gente se consertar, porque naquele dia o Senhor vai olhar para nós como? Com coitadinhos, não. Ele vai vir como juiz. Ele não vai olhar pra gente como, ai, minha filha, tadinha, ô dó, coitadinha. Não, você não fez, você não examinou as escrituras. Ah, mas foi o pastor que me ensinou, mas você tinha a Bíblia, por que você não leu? Se o pastor estava fazendo errado, por que você não leu? Irmãos, nós vimos aqui, nós que estamos estudando a reforma, nós vimos homens foram martirizados, por quê? Sofreram castigos por quê? Porque eles começaram a ver. Nós vemos, né, o Martinho Lutero, ele começou a ver que estava errado aquilo que estavam ensinando para ele, e ele começou a ir contra aquilo, e ele viu e abriu os olhos dele, foi a palavra de Deus, e ele preferiu mesmo, não importa, mesmo que eu perca a minha vida, mesmo que eu fique, mas ele foi lá e lutou. Começou a colocar, né? Começou a colocar lá escrito as coisas, ó, irmãos. E nós temos que fazer isso aí na contramão do mundo mesmo. Porque o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor, Ele vai cuidar, irmãos. Mas o Senhor vai cuidar daqueles crentes tementes. Nós vamos ver coisas ainda, irmãos. Porque aqui, ó, tá escrito, sabe o quê? Que quando tivesse tudo isso acontecendo que nós estamos vendo, era só os princípios das dores. É só a pontinha do iceberg, irmãos. Aqui a palavra do Senhor está falando que quando tivesse rumores de guerra, nação contra nação, tudo isso que aconteceu era o princípio das dores. E é dores, viu, irmãos? Coloca a vida no altar. Olha os nossos irmãos que estão morrendo pela causa de Cristo. Olha lá, todo dia nós estamos vendo, nós estamos pedindo oração. Muitos lá no Haiti estão morrendo. Muitos lá na Angola, em todo lugar, irmãos. Na China, tem um monte de pastores presos. Uma menininha chinesa, ela começou a ler a Bíblia. Ela está em cárcere, irmãos, para ela não poder ter. Oh, meu Deus. E nós somos livres para pegar a Bíblia e ler. Nós somos tão livres. O pastor falou, medita. Rapidinho, eu fui lá, peguei, coloquei a Bíblia aqui, ó, no celular. Um pouquinho, estava esperando o pastor lá. Às vezes eu coloco o fone, e vou apertando a Bíblia em voz para me ouvindo. Irmãos, não tem essa. A gente só não lê a Bíblia se a gente não querer.
Tem a Bíblia em áudio. Ah, mas eu tô indo. Não adianta, irmãos, a gente vir para a igreja todos os dias e não ter uma mudança de vida. Não adianta. A Bíblia está se cumprindo. Como diz aqui, olha, não ficará nada, irmãos. Não ficará nada encoberto que o Senhor não vai revelar. Não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. O Senhor, Ele vai vir. Ele vai vir. E nós vamos ter que dar conta das nossas vidas. Ah, Senhor, mas eu estava todo dia, eu ajudava, eu era um bom dizimista, eu era aquilo. Mas você só era isso. Você todo domingo estava lá na igreja. Muitas vezes o seu corpo estava lá, mas a sua mente estava lá no mundo, estava lá fora. Muitas vezes você estava lá, mas só o seu corpo, porque o seu coração estava lá fora. Ai, irmãos, vai doer. Então, nós devemos ver tudo isso que está acontecendo e ter uma reflexão. Tá aí, ó. Quando a Bíblia diz que o Senhor veio para nos salvar, para que nenhum se perca. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem, irmãos. Mas Ele permite. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. O Senhor, Ele nos deu. Então, vamos cada dia clamar, irmãos, clamar mesmo. Quando alguém vem comentar, porque assim, né, irmãos? Não devemos achar bonita essa palavra. Nós cristãos não devemos falar isso. Bandido bom é bandido morto. Irmãos, isso não é uma palavra de um cristão. Não é. Isso não é um pronunciamento. Nós não devemos nem entrar em tipos de conversa desse. Nós temos que dobrar nossos joelhos e falar: salva, Jesus. Liberta. Nós estamos sujeitos a sair, vir um assaltante, mas dar um tiro na gente. Mas a família da gente que ficar, mesmo assim, no começo eu sei que vai dar ódio, vai dar raiva, mas vai ter que falar: Jesus, salva ele, eu perdoo. É doído, mas ainda nós vamos ter que falar: perdoa, Senhor. Salva lá, Senhor, liberta aquela vida. Tem um encontro, Senhor, com aquela vida. Porque senão, irmãos, o que nós aprendemos aqui dentro, ó, a gente só ouvimos. Aí ficamos, sabe como? Como diz a palavra do Senhor, como o sino. Que você balança o sino, ele faz o que? Só faz barulho, mas quando você olha dentro, é oco. Como sepulcro calhados. Estamos aqui todo dia, bonitinho, vestidinho, mas por dentro com o nosso coração podre, cheio de mágoa, de angústia, desejando mal. Não podemos, se eu pudesse eu fazia. Não, irmãos, não fazia não. Temos que tirar esse pensamento. Nós temos que consertar os nossos caminhos. Quem não aceitou Jesus tem que correr para Jesus. Temos que tentar. Hoje mesmo de manhã eu já saí mandando um monte de áudio para um, para outro. Olha o que está acontecendo, meu filho. Olha, volta para a igreja. Outro, vem aqui para a igreja. Olha o que está acontecendo. Os dias estão maus. Corre para Jesus. Porque nós temos que ter essa preocupação nesse. Que olha aí, a Bíblia está se cumprindo. E nós como, temos que continuar fazendo os evangelismos. Temos que começar aí. No meio de, olha só, uma coisa muito bonita que eu achei. Uma coisa muito bonita que eu vi, que eu achei ali. Única igreja que eu vi ali. Correu logo de manhã. Botou a barraca lá. E foi lá orar pelas pessoas, levaram água universal. Correu, colocou barraca e foi ali orar por um, dar consolo, levou água, levou lanche para aquelas pessoas. E é assim que nós temos que fazer. Foi a única igreja que nós vimos ali. Só tinha ela, só tinha uma igreja, só a igreja universal? Não, tem várias lá. Mas eu ia com eles. Levaram, porque isso é compaixão. Compaixão. Talvez algumas pessoas daquela poderiam morar ali, poderia ter perdido algum ente querido, mas eles estavam lá fazendo o ID do Senhor. Então, irmãos, fica esta palavra de reflexão para a minha vida, para a vida dos irmãos. É tempo mesmo da gente correr. Mesmo falar: Senhor, misericórdia. Sabe aquele momento que você não tem... igual quando Neemias estava ali,
ali levantando o templo, ele estava arrumando o templo do Senhor, e aí ele estava arrumando os muros, e aí vinha Sanbalate, vinha Tobias, vinha não sei o que, ele não tem tempo para isso não, tô aqui preocupada, e é isso que nós temos que fazer. Tá preocupados só de agradar o Senhor, é adorar o Senhor. Jesus, olha, me ajuda, me dá sabedoria, me dá força. Eu tenho um pedido, Jesus, me ajuda eu ler a tua palavra. Me ajuda, Senhor, eu compreender o teu desejo, sabe? De comer a tua palavra, Senhor, me ajude eu a melhorar os meus caminhos. Porque, irmãos, a minha salvação não depende do meu esposo, que é pastor, dos meus filhos, não. A minha salvação é individual. Depende de mim e do Senhor, se Ele quiser me salvar. Mas é tempo da gente ver, tem coisas na nossa vida que Deus não vai tirar, é nós que temos que fazer, é nós que temos que olhar e falar, não, mas eu tenho isso, Deus vai fazer, não, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso aqui? O que eu posso fazer que eu tenho que tirar da minha vida? Para que o Senhor se alegre em mim. O Senhor vai fazer o impossível, irmãos. Mas o que é possível a mim é você fazer, Ele vai fazer com que a gente faça. Mas o meu coração tem que querer. Quer ver uma coisa? Eu fumava. Eu quero parar de fumar. Deus vai me libertar. Não, eu estou tentando. Não, irmão, sabe o que tem que acontecer? Eu queimar minha carne. Simplesmente não, a partir de hoje eu não vou comprar cigarro e não fazer isso. E não querer. Do mesmo jeito que a gente tem que renunciar ao pecado. Quando eu que faço dieta direta, né? Vejo uma pizza lá, eu não tenho que olhar aquela pizza e falar assim, não, eu não vou comer, porque é uma coisa que eu quero pra mim. É uma mudança de vida. Eu vou tirar isso aqui, porque isso vai me fazer mal e eu tô com propósito. A mesma coisa, irmãos. É aquilo que está me afastando da presença do Senhor. Eu não quero, o Senhor vai me dar condições para me fazer outras coisas, mas isso eu não quero mais na minha vida. E assim, devagarzinho, nós vamos se ajeitando. E o Senhor vai se alegrando, irmãos. E aí Ele vai colocando tudo no lugar. E vai nos ajudando. Mas temos que viver aqui, debaixo da palavra do Senhor. E é de dia e é de noite. Né? A palavra do Senhor diz lá em Josué, não te aparte do livro dessa lei, né? Ela medita de dia e de noite. Salmo 1 também diz que nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores, temos que meditar na palavra do Senhor. E é assim, lembrando sempre, quando peraí, eu sou cristão, isso aqui eu não posso fazer. O meu pensamento, o meu olhar, o meu julgar, tem que ser diferente, irmãos. Eu não posso estar no meio de rodinha estranha, eu não posso estar sentado falando. Se alguém vir comentar alguma coisa comigo, eu não tenho que comentar também. Temos que se afastar de tudo aquilo que o mundo oferece, para que o amor de Deus esteja em nós, para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, porque senão vamos continuar sendo só criaturas feitas do Senhor, achando que estamos salvos, não estamos salvos nada, estamos condenados. Estamos condenados. Nós nem merecemos, ainda temos a chance de tentar ser salvos, irmãos. E por pouca coisa, talvez nós perderemos isso. Então fica essa palavra, irmãos, tá bom? No coração dos irmãos, para que os irmãos venham refletir, que eu venha refletir a cada dia. Porque lançar é fácil, né? Mas eu tenho que viver, né, irmãos? Tenho que viver. E essas coisas que acontecem aí me quebram, porque os irmãos sabem, eu cuido de jovens há muitos anos. Então, quando eu ouço qualquer coisa com jovem, com criança, isso me destrói por dentro. Me destrói, porque um jovem não é igual a nós, irmãos. Não é igual a nós. A mente dele é fértil, não podemos comparar. Não podemos, temos que pedir para Deus salvar nossos jovens. Guarda, me ajuda, Senhor, porque do jeito que estão as coisas, se Jesus não voltar, o que será da próxima geração, né? Então que Deus abençoe, irmãos. Vamos continuar orando pelas famílias, né? Orando pelo nosso país, orando pelas autoridades, orando, né, irmãos? Orando pelos estados. Amém? Que Deus abençoe.
Graças a Deus, né, irmãos? A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E só Deus para continuar cuidando do seu povo e da sua igreja. E a gente fazer a nossa parte, né? Sabendo que a cada sinal que Jesus mostra, que a gente vê, mostra a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Deus seja louvado. Vamos nos colocar de pé para a gente orar, agradecendo a Deus por essa palavra, lembrando que a trombeta, ela tá para tocar, né? Vai tocar. É a última hora, é o relógio de Deus que está marcando o último segundo, né? É a última hora. Se atente para os sinais. Não foi isso que a Bíblia disse? Nós devemos olhar para os sinais, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, queremos, Senhor, te agradecer por esse período a qual nós estivemos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa exortação. Obrigado, Deus, por esse momento que junto com os irmãos estávamos aqui adorando e exaltando o teu nome. Senhor, que cada dia possamos nos aproximar mais de ti e vivermos, Senhor, para a tua glória. E guardar, Pai, a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. Leva, Senhor, meus irmãos em paz e segurança. Os guarda, Senhor, os livra, Deus, do homem sanguinário, do acidente. Os proteja, Pai, de tudo que é mal, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço, Pai, te agradeço, Senhor. No nome de Jesus, a igreja diz: glória a Deus. Erga suas mãos comigo assim. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doce consolação do Espírito Santo permaneça não só hoje, mas para todo sempre. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Vá em paz em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e aplaude a Jesus nesta noite. Amém.